Salve, salve, gente linda! Eu sou a Andrea de Martinez aqui do AstroFems e hoje eu vou falar um pouco sobre o solstício de inverno e a chegada do Sol em Câncer e logo mais uma lua nova em Câncer. Me parece que sempre esses momentos ah, são aberturas de portais que geralmente a gente traz aí uma atenção, mas nem sempre com tanta presença assim. É interessante quando a gente se dá conta e tratando-se de câncer, recapitular e valorizar esses passos que foram dados, sobretudo na nossa mandala astrológica, onde a gente tem o inverno acontecendo. Isso porque geralmente as pessoas, né, e a gente tem culturalmente, né, em determinadas tradições, o inverno como levando a gente para um lugar de quietude, de fechamento, né? Mas que nem sempre acontece aqui no hemisfério sul, né? Então, e nem sempre você tem o signo de câncer numa esfera na tua vida, a partir da mandala astrológica, de um lugar tão íntimo. E às vezes aquilo é bastante exteriorizado, como por exemplo uma casa 10, né? Então, é interessante como a gente pode ah, se nutrir, né, e viver com mais autenticidade, com mais naturalidade, de aspectos que a gente realmente tem na nossa vida, sem procurar adotar comportamentos, né, pré-definidos e poder chegar a partir do que se é, né? Bom, uma das coisas que é interessante, quando a gente fala então se tratando, né, do hemisfério sul e hemisfério norte, existe aí uma inversão já conhecida. Então a gente tem o 0 graus de câncer acontecendo e o verão chegando no hemisfério norte e o inverno no hemisfério sul. Então é importante de onde você assistir esse vídeo que esse movimento e trabalha aí em contrastes, ok? Então, quando a gente vai falando então do solstício, e eu vou abrir aqui o mapa para que a gente possa fazer, inclusive, tecer algumas informações, aspectos que são importantes para anunciar o que a gente tem para esse novo ciclo, né? Porque afinal de contas, eu vejo tanto o 0 graus de Áries, de Libra, de Capricórnio, de Câncer, como grandes portais que nos dão aí, são mobilizadores que anunciam a chegada de uma nova estação e de um novo momento, né, da vida. Sobretudo, como isso pode impactar na nossa alimentação, na forma como a gente experimenta a vida exteriorizada, né? No verão a gente tem um tipo de comportamento, no inverno outro, e como isso, de alguma forma, dialoga com a nossa natureza. Esse seria o melhor dos caminhos para que a gente pudesse encontrar uma justa medida, um lugar mais apaziguador, né, dentro de nós. É, uma outra imagem, né, que eu tenho aqui é com a chegada do Sol em Câncer e tratando-se dessa referência de que o ano novo astrológico a gente acontece no 0 graus de Áries, o que acontece quando a gente tem, né, depois de 90 dias, depois de 90 graus, considerando um grau, cada signo 30 graus, 3 meses, 90 graus. É quase uma fase do quarto crescente do ano, digamos assim, né? A gente tem um lugar desafiador, de conflito, mas é um conflito que para alguns, né, para algumas pessoas isso pode ser literalmente algo bastante desafiador, mobilizador. Para outras pessoas isso simplesmente é justificar as escolhas, o posicionamento, né? Do que foi semeado ou trazido desde quando o Sol ingressou em Ares, né? Então, uma das coisas que a gente também vai olhar a partir do 0 graus, né, de câncer é pro planeta que fala de câncer, que é a Lua, né? Então, eu diria que esse é o momento em que o Sol quase se postra e escuta o que a Lua tem a dizer. Curiosamente, neste solstício de inverno, a gente tem uma quadratura de Lua com o Sol, né? Então, estávamos num quarto minguante do nosso ciclo, né, lunar,
Então já existia uma informação vigente, lembrando que somada a essa energia anual, né, do quarto crescente, de algo que está por se movimentar para iniciar alguma coisa, ainda mais porque a Lua estava recém-chegada de Peixes, e numa conjunção, né, separativa de Netuno, então tinha algo que foi trazido, né, algo que estava sendo intuído, de alguma forma a gente buscava abraçar algo maior do que nós, a gente se sentia de alguma forma ou responsável ou mobilizada para se deixar, né, tocar pelas demandas e pelas informações, notícias, tudo que estava ali acontecendo durante esse período, né, que antecedeu o dia 21. Então, obviamente que aconteceram eventos muito impactantes durante essa época que mobilizou muita gente, né? Então, essa lua que chega em Áries embebida, né, de situações, informações, onde as coisas pareciam bem maiores do que ela poderia. Então, tinha algo também de salvação, de se fazer, né, tomar uma atitude. Então ela está meio que inspirada desse diálogo que ela estabeleceu com Netuno, né? Isso é fato. Porém, uma das coisas que me parece muito simbólica aqui é que a gente está, então, nesse quarto minguante, numa energia de redirecionamento, sabe? Nem sempre a gente precisa finalizar e colocar as coisas no seu devido lugar no quarto minguante, mas às vezes é uma mudança de perspectiva, sabendo que um caminho que a gente adotou, uma postura, um comportamento, ele já deixou de ter uma força, né? De repente, acordos combinados, aquilo, né? Acho que é importante a gente observar como a vida estava se desenhando ao longo, desde a lua nova, quando a gente teve aí na chegada da lua e o sol em Gêmeos, porque a gente está numa lunação geminiana. Então é interessante quando isso se coloca a serviço, essa informação, para nos dar e ampliar de um lugar muito pessoal, né? Quais eram os padrões de comportamento, de pensamento, quais eram os diálogos que a gente vinha estabelecendo, e com isso, talvez a gente tenha que prestar atenção de como a gente se deixa levar por determinadas informações, como isso nos impacta e como é que a gente reage à vida, enfim, de alguma forma esse quarto minguante que fotografa, né, o solstício, nos dá essa prontidão ariana, esse lugar de que justamente muito aí próximo de Júpiter, né, tá num movimento chegando aí para a conjunção exata de motivação, de iniciativa, de coragem, porque Júpiter é como se ele estivesse ali aplaudindo e dizendo, vamos lá, você consegue, você pode, né? Ele abre caminhos, ele indica, ele é uma maestria nesse lugar que nos ajuda inclusive, a fazer coisas que a gente jamais imaginou, né? Tem um lugar de superação, de ampliar, né? Ampliar esse território, ampliar esse conhecimento, ampliar as possibilidades de fazer, né, algo que estava ali desde o início do ano, né, do ano novo astrológico, com a chegada do Sol em Áries, há 3 meses atrás. A gente teve ali algo que abriu, um portal que se abriu, e que agora existe um incentivador, ou um mestre nos orientando e nos dizendo, bom, por aqui me parece um bom lugar. Talvez a gente se sinta mais consistente, mais confiante de tomar outras atitudes? Sim. Fazer algumas mudanças? Sim. Porque em Áries, nesse quarto minguante, me parece que as coisas elas não ficam, né, imobilizadas. Aqui existe algo que conspira a dar um passo à frente.
Um outro detalhe, né, falando sobre Áries, Marte estava ali, né, em Áries, já tinha feito a conjunção com Quirón, então era um momento também bastante desafiador para cada uma de nós. Certamente, Quirón nos colocou a serviço de dar, né, a mão para alguém ou incentivar alguém, e geralmente isso também nos colocou, né, num conflito pessoal, nem sempre isso de uma forma tão, né, confortável. É como se a gente tivesse também tocado algumas feridas, lembrando algum lugar onde a gente não consegue se autoafirmar, porque afinal de contas, Áries é esse impulso, e Marte em Áries, ele está ali fortalecido em seu signo, nos dizendo de como a gente vai, como lutar ou se defender, é um lugar bastante instintivo, de um lugar de sobrevivência, né, toca, né, no mínimo toca dimensões profundas nesse nível, né? Porque Kiron toca, ele é essa dimensão espiritual, ele promove esse ensinamento de evolução a partir da ferida, do conhecimento de causa, do que me dói, eu vou ofertar a cura, o caminho, né, uma solução. E aqui o incentivador que nunca conseguiu chegar naquele lugar de origem, naquele lugar ou que tinha se proposto, e que aqui é como se fosse um verdadeiro coaching, né? Nem sempre conseguiu chegar, mas ajuda o outro a tomar o primeiro lugar, né? Ou adotar o seu caminho, ou dizer sim para si mesmo, para suas escolhas, para aquilo que era inusitado, aquilo que, com a chegada, né, do equinócio de outono, muitas vezes aquilo se mostrou como uma miragem, algo que a gente não sabia muito bem por onde navegar, que era uma possibilidade ainda muito distante, mas que agora me parece que o caminho tem uma forma, talvez esse momento seja um incentivo bem grande para cada um, né? Um outro aspecto que a gente tem, junto com essa Lua e Júpiter, então é como se a gente tivesse, então, recursos, ainda mais porque a Vênus, ela tá em Touro, né, dignificada aí no seu signo, recebendo aspectos de Plutão. É como se a gente pudesse olhar para o nosso cesto de sementes, de recursos, de possibilidades de materializar, de realizar, de colocar em prática, de desenhar essas formas, incentivada, né, por um conhecimento, incentivada por alguém, enfim, com oportunidades se abrindo, caminhos se abrindo, onde é importante que a gente, de alguma forma, acesse essa herança emocional, esse lugar, né, que é da onde a gente vem, essa matriz, uh, e é negociar com isso, né, para fazer esse deslocamento. De alguma forma, é se despedir de algo para um novo caminho, né, uma reorientação. A gente tem essa Vênus em Touro maravilhosa. É como se a gente pudesse, inclusive, transformar, encontrar algo precioso ao longo desse período que nos ajuda a fazer, né, de alguma forma, ele propõe, né, para fazer a diferença, de dar esse primeiro passo, de dizer sim para aquilo que até então não está tão definido. Então, me parece que esse solstício de inverno vem com um impulso, quase como uma convocação heróica, né, da nossa heroína, incentivando, e que não necessariamente a nós mesmas, mas aos que estão em volta, e que de alguma forma a gente participa disso, num lugar de autoafirmação, que mesmo a partir das feridas, porque Quirón sim nos lembra sobre isso, em Áries, mas isso faz com que a gente olhe para o lado
e incentive quem está do lado enquanto a gente também segue um caminho, né? Então me parece muito motivador, ainda mais quando Lua e Júpiter estão juntos no céu. Então esse é um dos melhores aspectos que a gente pode ter, um ascendente em Gêmeos, promovendo aí, né, essas trocas, essas interações, onde, bom, entre Mercúrio, né? Mercúrio tinha acabado de chegar há poucos dias aí em Gêmeos, então também no seu signo, trazendo, né, também essa interação, porque forma um sextil com Júpiter, com a Lua. Então me parece que existe um diálogo, existe uma negociação, existe um lugar de entendimento que nos ajuda a racionalizar melhor, a compreender aquilo, né? É uma dilatação importante para enxergar essas alternativas em nós mesmas, né? Então fica aqui já um chamado para essa reflexão ao longo da nossa alunação de Gêmeos ainda que está acontecendo. O próximo encontro da Lua Nova vai acontecer no dia 28 de junho, a roda de lunação, e que lá a gente também propõe o ciclo, né, do inverno. Então esse fica aqui um convite para que você possa acompanhar, não só por aqui, mas também participando das rodas de lunação. Para saber mais, é só entrar no link lá no Instagram, tem, e aqui também eu vou colocar e deixar um pouco sobre o que, o que são as rodas de lunação. Então, a partir desse Júpiter, eu quero trazer as boas-vindas para esse solstício de inverno, para essa nova estação, que a verdade se mostre, que o propósito, que o caminho, e que isso seja muito orientador e que traga muito sentido a cada um, tá bom? Deixo aqui o meu grande beijo, fechando esse ciclo. Tchau, tchau!